Tinha uma menina caminhando com a mãe na praia, ela perguntou assim: mãe, eu quero casar, mas eu não quero casar para separar, quero casar para ficar. Como que faz durar um amor? A mãe falou: pega areia na praia, aperta a mão. Uai, mãe, a areia saiu toda entre os meus dedos. Pega a areia e mantém a mão bem aberta. O vento levou tudo, mãe. Pega a areia e faz com a mãozinha em forma de concha. Agora ficou. E a mãe disse assim: mantenha a mão assim, bastante fechada para protegê-la, mas aberta para dar liberdade. É assim que se mantém o amor. Como que se mantém o amor? Protegido, mas não trancado. Seu marido e sua mulher é igual areia. Se você tenta prender demais, escapole. Mas se você está liberdade demais, escapole. A mão é igual concha, fechada para proteger, aberta para dar liberdade. É assim que faz durar o amor. Quando o amor é verdadeiro, a distância não separa, o tempo não enfraquece e ninguém substitui. Então as mulheres aí já têm uma noção de como que você faz ser uma mulher amante. Aprenda a ser um marido amante. É mais raro, mas hoje em dia está ficando mais, né? As mulheres estão meio quentes. São 5 as circunstâncias que encorajam a mulher a trair. Aí você que é mulher pode me dizer se é verdade ou se é mentira. Assim, a pesquisa me disse. Primeiro, vingança. Tem mulher que é vingativa. Ele me traiu, eu vou trair também. Segundo, baixo autoestima. Carências emocionais não reprimidas. Marido grosso, marido indiferente, marido seco. Aí vem um homem na rua cheiroso, fala com ela: você está linda. Aí no outro dia dá um bombom, no outro dia dá uma rosa. Mesmo que ela não queira, ela se sente atraída por este homem, porque em casa ela não é nutrida, né? Terceiro, oportunidade. Está no lugar errado, com a pessoa errada, a oportunidade faz o ladrão. Quarto, tem uma, isso aqui eu não acho que é isso que eu não acredito, não, mas está na pesquisa, né? Curiosidade. Aí vamos ver como que é. É a mesma coisa com o marido, não muda nada, mesma coisa. Você vai ter muita dor de cabeça. Quinto, desvio de caráter, quer dizer, sexo pelo sexo. Note que as mulheres traem por 5 motivos e os homens traem por 7. Quer dizer, o homem é mais propício, por causa da sociedade, à traição. Diante disso, é possível blindar o seu casamento. Criar uma camada de proteção para o relacionamento que afaste a sua esposa de cair no braço de outro homem. O que fazem os amantes para as mulheres? Resumidamente, é o que o marido não faz. O que faz o amante para as mulheres? Uma mulher amada, querida, desejada, protegida, abraçada, ela nunca tem olhos para outro homem. Agora a mulher carente, a mulher solitária, a mulher que só recebe xingo, soco, né? Aí vem um e falou assim: que isso? Você merece mais. Seu marido te trata igual uma escrava, deixa eu te tratar igual uma rainha. A mulher: ai, é assim que funciona. O que fazem os amantes para as mulheres? É tudo aquilo que a mulher gostaria que o marido fizesse. São 11 coisas. Primeiro, o amante é pessoa que ri mais com as amenidades da mulher. Qualquer coisa que a mulher faz, o amante: você é tão linda, mulher. Segundo,
é bem-humorado. Geralmente o marido é rabugento, o amante é bem-humorado. Terceiro, ele é agradável e simpático, muito agradável, muito simpático. Quarto, ele liga durante o trabalho dela e só fala assim: saudade, a ela. Que isso? Você teve uma tontura aí? Não, uma vertigem. Uma vertigem. Marido não faz isso. Manda mensagem, não sabe conquistar, né? Saudade. Aí ela se sente importante. Ela se sente importante. Quinto, manda flores sem ser data especial. Chega no trabalho, geralmente no trabalho, em casa o pau quebra, né? Aí ela olha e fala assim: ai meu Deus, quem mandou? Aí ela abre o cartão, está escrito assim: para alguém de você sabe quem. Ela, é Roberto Carlos. É o rei. Gente, são coisas simples. E fala coisas românticas e elogiosas. Mulher gosta de se sentir bonita e ela gosta de ser elogiada. O marido precisa ser aquele mel, não. Mas de vez em quando um romantismo faz parte, né? Eu peguei aqui um poeminha que eu vou declamá-lo em nome dos maridos. Gente, olha se uma mulher vai procurar outro marido, se o marido faz isso. Imagina você lá, o seu marido chega, fala com você assim: presta atenção, é para você. Aí a mulher, a mulher tem que fazer assim, que ó. O que tem mulher que faz? O que é? O que é agora? Que é? Perdeu, aí ele fala: não, perdi a vontade. Esteja aberta, seja nutritiva. E deixe que o marido seja o nutridor. Gente, olha se precisa mais. Aí ele põe aquela voz, né, para conquistar a mulher. Ou então, com esse poema aqui, qualquer rapaz conquista. Porque hoje em dia os rapazes não sabem conversar. É tudo: topa? Tá afim? Não. Chega com o celular, com um poeminha. Aí você vê a garota, aí você diz assim: eu quero tudo que venha de você. Eu quero o seu carinho, o seu beijo, o seu toque, suas palavras de conforto, o sorriso mais lindo, o abraço mais gostoso e aconchegante. Quero aquela risada gostosa que me faz deixar com um sorriso bobo. Quero olhar para esses olhos lindos e em seguida ser puxado pela cintura e ganhar aquele beijo que só você tem, que me faz tão bem, me faz feliz. Quero aquele cafuné maravilhoso que me dá um sono enorme. E quero qualquer afeto que venha de você, porque tudo que vem de você me faz bem e é perfeito para mim. Eu te amo para sempre. Aí ó, não é bonito? Gente, que mulher que não quer ouvir uma coisa dessa do namorado ou do esposo? Oh, mas que mel! Não, mas não é o ano todo não. Mas de vez em quando você tem que puxar para perto de você. Um poema bonito, uma coisa, não é? Uma coisa boba. Me contaram, um casal foi fazer uma trilha aí choveu. Aí tinha uma folha com uma gota d'água. Aí a mulher é mais sensível, né? Falou assim: bem, olha que bonito, uma gota d'água. Ele olhou e falou com ela assim: é isso que você representa no deserto da minha vida, uma gota de oásis de amor. A mulher, bem, não fala não, que eu não vou conseguir subir o resto. É amor demais, é amor demais. A mulher gosta disso. Sétimo, mostra admiração por que ela faz. A pesquisa diz que a mulher reclama que o marido a critica muito e o amante a admira. Olha a diferença: crítica do marido, admiração do amante. O amante não é ciumento e controlador, ela tem liberdade. O marido geralmente, ela se sente presa. Não faz exigências, críticas, cria um clima emocional. E geralmente faz sexo melhor que o marido. Essa é a 11ª razão. Gente, tudo isso
são coisas simples. E eu não acredito que a mulher tem que buscar isso na rua, porque não encontrou seja um marido amante, ame a sua mulher, se arrume para ela, elogie, reze com ela. Isso o amante não faz. Eu nunca vi falar, o que você estava falando? Eu estava com o meu amante, você está fazendo, rezando o texto. Não, isso aí não... Fazem tudo, meu filho, primeiro rezar. É por isso que certos homens e certas mulheres procuram amante, porque falta oração. A oração é uma âncora no casamento. Casal que reza unido, depois você fica reclamando por que apareceu outra pessoa no seu casamento. Não reza, não teme a Deus, não lê Bíblia, não clama o Espírito Santo. Repita comigo. As mulheres traem por carências emocionais. Os homens traem por carências sexuais. Essa é a pérola da noite, viu? É o central. Por que a mulher trai o homem? Porque ela está carente emocional. Por que o homem trai a mulher? Ele está carente sexual. Então é preciso que os dois, na DR, você tem DR com seu marido? Discutir a relação. Na sua DR, você fale do seu ser, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus medos. O marido está com um problemão até aqui, ó. O chefe pegando no pé, endividado, promissória vencendo, cheque especial. Ele está com a cabeça quente. Ele deita, vem a mulher. É chuchu. Agora, quem quer um chuchu numa hora dessa, gente? Aí o marido fala, sai daqui. A mulher, ele não gosta de mim. Se ele fosse amigo da mulher, ele já tinha falado com ela o que ele está passando. E a mulher, sabendo, o compreenderia. E nunca queria ter relação com ele aquela noite. E abraçá-lo. Uma mais fogo, uma mais quente no espírito. E orar por ele. É falar, bem, eu estou com você. Você não vai cair, nós vamos vencer junto. Mas o marido não fala, a mulher não pergunta. A mulher passou um dia estressante, está frustrada. Talvez está lá naquela TPM que as mulheres têm, a confusão danada. Sabe o que é TPM? Estou para matar. Ou tenha dó dos maridos, né? Mas tudo bem. Aquela coisa, o marido não sabe, porque a mulher não falou. Aí o marido chega. Ei, bem, vamos mexer o doce? A mulher, está querendo doce essa hora, rapaz? Ai, para o inferno. O marido, você está entendendo o que eu estou explicando, gente? Se falta diálogo, aquilo que era para unir o casal, aquilo para nutrir o casal, passa a ser para separar. Eu acho que tem gente que já viveu alguma coisa parecida. Pessoal, né? Bonitinha essa historinha aqui. Não é historinha, é um pensamento, né? Como vocês conseguem manter um casamento que dura 65 anos? A velhinha respondeu, meu filho, nós nascemos em uma época que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não jogar fora. O casamento quebrou, tem como consertar? O casamento está frio, tem como consertar? Vocês estão distantes, tem como consertar? Alguém já está com amante ou com amante, o outro ainda não sabe? Deus está orando para você, tem como consertar? Para com isso. Eu tenho certeza, gente, que o padre nunca prega em vão, não. Eu, graças a Deus, posso dizer com a boca cheia, eu sou um homem de oração, sou um homem de Deus, e eu rezo muito para Deus, falo, meu Deus, me coloca uma homilia para aquele povo, que seja alegre, que o pessoal ria bastante, que saia feliz, mas que seja algo para transformar alguém. Eu tenho certeza, isso aí eu não tenho sombra de dúvida alguma, que no nosso meio há pessoas que têm amante, gente. Ou que está começando com um gracejo com alguém lá do seu trabalho, ou lá na sua faculdade. Ou você está com um gracejo com alguém que não é o seu marido, não é a sua mulher. Deus te trouxe hoje para ouvir isso aqui. Em vez de você destruir, você tem que nutrir, que alimentar. Às vezes, os cônjuges, especialmente os homens, usam a arma errada para fazer a blindagem do seu casamento. Controla o passo do outro, proíbe isso, proíbe aquilo. Gente, a solução não é proibir. A solução é você se tornar
amante. Seja um amante para sua esposa. Seja uma amante para o seu marido. Resumindo, ame. Se você o amar, se você a amar, se ela for nutrida em casa, nunca ela vai precisar comer na rua. E para finalizar, talvez alguém me pergunte: padre, mas o que é ser amante? O senhor falou aí de amante. Eu encontrei um texto bonitinho de Bárbara de Angelis, muito bonito. É uma tradução, né? Tem algumas adaptações, mas achei fantástico o que ela diz para os casais a respeito de ser amante. Neuci, faz um fundinho no violão que eu vou ler um texto sobre amante. Gente, é por aí que a banda toca, é só no Somebody Love. Olha que bonito. O que é ser amante? É mais do que apenas estar casado ou estar fazendo amor com alguém. Milhões de pessoas estão casadas, milhões de pessoas fazem sexo, mas poucos são amantes de verdade. Para ser um amante verdadeiro, você deve criar e participar de uma dança perpétua de intimidade com a sua mulher ou com o seu marido. Você é um amante quando aprecia o presente que é sua esposa e celebra aquele presente todos os dias da sua vida. Você é um amante quando lembra-se de que sua esposa não lhe pertence, é presente de Deus. Você é um amante quando sabe que nada do que acontece entre vocês pode ser insignificante, que tudo que você diz no relacionamento tem o potencial de causar alegria ou tristeza na pessoa amada, e que tudo que você fizer poderá fortalecer essa sua ligação ou enfraquecê-la. Você é um amante, é uma amante quando entende tudo isso e assim acorda a cada manhã cheio de gratidão por você ter outro dia para amar e curtir esta pessoa. Quando existe uma amante em sua vida, ou um amante em sua vida, você é uma pessoa abençoada. Quem não quer ser amado e amar? Foi-lhe dado o presente que é uma outra pessoa que escolheu estar do seu lado. Ela compartilhará, ou ele compartilhará seus dias e suas noites, vai compartilhar sua cama e até as suas aflições. Sua amante verá partes secretas de você que ninguém mais vê. Ela tocará pontos do seu corpo que ninguém toca, só o seu marido, só a sua esposa. Sua amante ou seu amante lhe encontrará onde estiver escondido e criará um refúgio para você com braços seguros e amorosos. Sua amante lhe oferece uma abundância de milagres todos os dias. Tem o poder de encantá-lo com seu sorriso, sua voz, o cheiro do seu pescoço, a forma como você anda. Tem o poder de banir sua solidão, tem o poder de transformar a rotina em sublime momento. Ser casado com um amante, com uma amante, é sua entrada no céu aqui na terra. Salve o seu casamento. Seja o marido amante da sua esposa, seja a esposa amante do seu marido. Ser amante, amar e amar muito. Eis aí o segredo para ser feliz no casamento. Eis aí o segredo para ser abençoado de Deus. Afinal, se Deus uniu um homem e uma mulher, não é para outra coisa a não ser para amarem, ou seja, amantes para sempre. Bonito, não é? Gente, é isso. Esse é o segredo. Tantos casamentos desfeitos, tantas pessoas machucadas, tantas mulheres chorosas,
tantas crianças largadas, tantos homens bêbados, tantas pessoas com depressão, porque não souberam ser amantes. Ame quem você escolheu para casar. E se você já namora, ame muito. Se você está noivo, ame muito essa pessoa, para que quando vocês casarem, vocês sejam eternamente amantes. Amém? E eu não poderia finalizar sem uma bênção, porque tudo isso Deus colocou muito forte no meu coração, que eu tenho certeza que muitos casamentos podem ser salvos aqui esta noite. Quero orar pelos maridos que aqui estão sem a esposa, quero orar pelas esposas que estão sem o marido, mas quero orar primeiramente pelo casal. Então quero convidar a ficar de pé. Quem já é casado, está aí o marido e a esposa, e fica pertinho um do outro. Você também que está no telão, você vai ser abençoado. Abraça, já começa o carinho aí. Isso. Quantos casais, que bonito, olha, os casais vindo à missa juntos. E você que é mulher, só para eu ver, levante a mão, quem a mulher que já é casada e o marido não está aqui? Tá bom. Tem algum marido que está sem a mulher? Amém. Tem motivos. Não vamos discutir quais são os motivos, mas Deus quer abençoar você também. Quem está de pé está com seu cônjuge. Quem é casado, mas está sentado, é porque o seu marido ou a sua esposa não estão aqui, mas nem por isso você não vai receber a bênção. Então convido os casais a se abraçarem, os que desejarem fechar os olhos. Você que já é casado ou casada e que seu marido ou esposa não está aqui, feche os olhos e traga à sua mente o rosto dele, o rosto dela. E eu quero orar agora por todos os casais. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o homem e a mulher, e a tua palavra nos diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoe abundantemente os casais que aqui estão presentes. Vede, Senhor, este homem e esta mulher, que são chamados a serem um do outro e um para o outro, uma presença nutritiva, uma presença nutridora, ou seja, amantes um do outro. Eles que são, de acordo com a tua palavra, eleitos de Deus, santos e queridos, que esses casais, Senhor, sejam revestidos de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, porque o corpo dela pertence ao marido. O marido não tem poder sobre o seu corpo, porque ele pertence à mulher. Eles são uma só carne. Afasta, Senhor, destes casais e daqueles que agora estão pensando no seu cônjuge toda traição, todo adultério, toda frieza, toda maldade, toda mentira, toda traição. Reconstrua, Senhor, este casamento, reconstrua, Senhor, este matrimônio, reconstrua este relacionamento conjugal, que eles se amem em Ti, que o Senhor possa penetrar o coração deste esposo, para que ele seja uma presença nutritiva para a sua esposa e para que ela nunca tenha carência emocional. Que teu Espírito penetre no coração desta esposa, para que ela seja uma presença nutritiva para o marido e que ele nunca tenha carência sexual. Essas duas áreas é onde o diabo mais tem destruído casamentos, na área emocional e na área sexual. Mas nós declaramos esta noite, Senhor, vitória para esses casais que aqui estão. Que a tua bênção,
que a tua graça, que o teu poder recaia sobre estes casais, que eles se amem, que eles se perdoem, que eles cuidem um do outro. E para os casais aqui representados pelo esposo ou esposa, que eles sejam igualmente abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E os casais que aqui estão, dá uma bicotinha, só para Deus selar o amor. Vamos aplaudir o amor, gente. Que beleza. Amém. Amém. Olha, e você que acaba de ouvir esse CD ou esse DVD que chegou às suas mãos, ou você que acaba de assistir no YouTube, vale a pena investir no seu casamento. Não desista daquele ou daquela que Deus lhe confiou. Seja um amante da sua mulher, seja amante do seu marido, e Deus haverá de abençoá-los sempre. Deus é a favor da família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, tudo bem? Eu acredito piamente que o casamento não é o fim de uma caminhada, mas o início de uma longa jornada. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, com uma base sólida na espiritualidade conjugal. E o nosso tema de hoje é maravilhoso, porque muito disso as mulheres gostariam de dizer para o marido. Não falaram por opção ou porque faltou oportunidade. Então eu me dirijo carinhosamente a elas, mas de maneira toda especial a eles. Hoje eu quero conversar com você, marido. O tema do nosso encontro é 7 coisas que os homens não sabem sobre suas mulheres. E depois você pergunte à sua esposa se eu estou ou não com a razão. Depois você, mulher, você, esposa, coloque nos comentários se não é mais ou menos isso que toda mulher espera do marido. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje e que as dicas que vou aqui passar ajude no seu relacionamento conjugal. Já é sabido por todos que a mulher tem o dom da comunicação. Geralmente, no relacionamento conjugal, a mulher fala mais. Mas o falar mais não significa falar tudo. Há muitas coisas que a mulher espera do seu marido e ela não diz com palavras, mas ela demonstra. Como o homem é mais voado, ele não vê e o casamento vai entrando então no desgaste. No nosso encontro de hoje, eu quero partilhar de maneira simples, mas altamente eficaz, 7 coisas que muitos homens não sabem sobre suas mulheres. Então vamos lá. Quero começar com Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Atenção a este versículo da palavra de Deus. Honrado seja entre vós todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Aqui o versículo é destinado ao homem honrado. Um homem honrado, ele sabe honrar. E como o marido honrará a sua esposa se ele ainda não sabe como a mulher deseja ser honrada? Então vamos lá para estes
7 segredos, estas 7 dicas. Primeiro, toda esposa, ela deseja sinceridade. Um marido mentiroso, um marido que a engana, um marido que não diz toda a verdade, ele vai minando a confiança da esposa. A palavra sinceridade, ela vem de sem cera. Na época em que grandes escultores faziam estátuas de mármore, alguns não conseguiam fazer os braços. Então eles faziam a cabeça e o tronco, faziam os braços separados, depois colavam o braço com cera de abelha e com pó de mármore. E na hora de comprar essa estátua, quem entendia perguntava: esta estátua é sem cera? É sincera? Sem cera? Tem emenda? Não, ela não tem cera, pode levar. Então a pessoa comprava a estátua por um preço elevado, a estátua no quintal. Vinha o sol, vinha o inverno, vinha a chuva, o vento, e aquela cera trincava e não era raro ver um braço caindo para um lado, uma perna para o outro. Muitas estátuas que você vê, elas não têm nem braço nem perna. Por quê? Não tinham sinceridade. Eram falsas, tinham cera. Então o que é a sinceridade do marido para com a mulher? É aquilo que mantém o casamento inteiro. É aquilo que não faz o casamento ir caindo aos pedaços, como muitos estão aí. E outra, fique esperto, viu, marido? Mulher consegue mentir para marido. Marido não consegue mentir para mulher. Isso é próprio da mulher, isso é próprio da mãe. Você fala para a mulher, ela não sabe por quê, mas na cabeça dela, ela olha para você e diz assim: tem algo estranho aí. Você não está falando toda a verdade. Não é assim a mãe com os filhos? Como que você consegue mentir para sua mãe? Sabe com clareza, assim acontece com a sua esposa. Ela espera sinceridade de você. Segundo, mulher adora surpresa. Assim também a sua. Então, não todo dia, porque aquilo que é todo dia já não é mais surpresa. Mas de vez em quando, sem ser aniversário dela, sem ser aniversário de casamento, sem ser uma data especial, olhe o rostinho dela, chegue em casa e dê para ela um bombom. Leve para ela uma revista de um tema que ela goste. Leve uma flor para ela, alguma coisa para casa. Você viu lá o tapetinho da cozinha rasgado. Compre um tapetinho, ela ficará feliz. Mulher adora surpresa. Então, surpreenda mais a sua esposa. Seja um marido gentil, atencioso, carinhoso e, quanto puder, nunca perca uma oportunidade de surpreender positivamente a sua esposa. Terceiro, uma esposa feliz tem um marido que tome iniciativa. Gente, mulher não tolera homem plasta, homem bobo, homem lerdo. Tem coisa para resolver, ele fica esperando. Tá esperando o quê, meu chapa? Então ele fica esperando. Tem homem que só espera a mulher. Igual um marido que bateu o carro, igual a mulher. Ô, amor, eu bati o carro. O que eu faço? Quase que a mulher falou: morra! Morra! Né? Pelo amor de Deus. E o que eu digo tomar iniciativa? Já tem gente que está pensando: ai, tomar iniciativa pro sexo. Não é só isso não, meu filho. Toma iniciativa para uma viagem, toma iniciativa para uma reforma, toma iniciativa para um passeio, toma iniciativa de levar a sua família para a igreja, toma iniciativa de convidar a sua mulher para um jantar, para um passeio, para um momento a dois. Geralmente as coisas estão fora do lugar. O marido é a locomotiva, a mulher é o vagão. Em muitos casais a coisa inverteu. Um marido folgado
virou o vagão e quem é que toma toda a iniciativa? A mulher. Tem mulher que tem que chamar gente de fora para arrumar chuveiro, para trocar a lâmpada do corredor. Tem mulher que fala, se eu não olhar quem troca essa lâmpada, o corredor fica escuro 4 meses, o cara não troca. Então, tome iniciativa. Toda esposa espera que o seu marido tenha iniciativa de resolver problemas, de propor realização de sonhos e também momentos a dois. Quarto, atenção nisso, sua esposa não liga que você saia com seus amigos, mas ela precisa confiar nos seus amigos. A implicância de muitas esposas com as saídas do marido não é porque o marido está saindo, é com quem ele está saindo. Então você leva os seus amigos para sua casa, você faz um churrasco na sua casa, aí os seus amigos só falam de mulher, seus amigos só falam de traição, seus amigos no celular só tem vídeos e fotos de mulheres nuas. Você acha que a sua esposa vai ter confiança nesses caras? É lógico que não. Mas se você tem boas companhias, bons amigos, pessoas que somem na sua vida, eu tenho certeza que quando você estiver com seus amigos, a sua mulher jamais irá implicar, porque ela sabe, ela tem prioridade na sua vida. O que causa muita implicância com a saída do marido com os amigos é quando a mulher sabe que ela está perdendo para os amigos. Ela sente que o marido tem mais consideração com os amigos do que com ela. Aí não dá, né, meu chapa? Aí não dá. Quinto, ela quer algo dos seus amigos. Presta atenção nisso. Toda esposa espera algo dos seus amigos. Olha, pai, o que a minha mulher espera dos meus amigos? Que eles a respeitem, que eles gostem dela, que eles a tratem bem. Você quer ver a sua mulher implicar com o seu melhor amigo? É quando ela sabe que o seu melhor amigo não gosta dela. Sua vida é um inferno, meu filho. Tá feito a tragédia. Tá pronta a desgraça. Você não vai aguentar a sua mulher em cima de você quando você sai com esse cara. Agora veja como a coisa é diferente quando o seu amigo é amigo dela. Quando o seu amigo gosta dela, agrada, vai na sua casa, ajuda, ela é fã do seu amigo. Então quando você diz que vai sair com ele, para ela é natural, é um prazer. Então faça isso. Não tenha amigos que sejam rivais da sua esposa. Isso não funciona. Se a mulher nota que o seu melhor amigo não gosta dela, a tragédia está pronta. Mas se a sua mulher nota que o seu amigo é também amigo dela, é também amigo da família de vocês, não há problema nenhum. Sexto, ela quer privacidade. Num outro vídeo, eu falarei sobre a questão da privacidade do marido. A mulher tem que entender isso também. Mas aqui eu estou falando dela. Gente, o que o homem precisa entender, eu vou falar um negócio rasgado. O homem precisa colocar na cabeça que ele não sabe o que é ficar menstruado. Ele não sabe o que é isso. Então ele tem que entender que para a mulher, ali mexe com os hormônios. Tem dia que ela está feliz, tem dia que ela está triste, tem dia que ela está disposta, tem dia que ela está indisposta, tem dia que você não fez nada, ela vai estar com a cara fechada, ela vai querer ficar chorando, ela quer ficar sozinha. O que o marido precisa fazer nesta ocasião? Duas coisas. Primeiro, não é deixar para lá. Ah, fique, daqui a pouco melhora. Ela vai se sentir isolada. E não é ficar em cima da mulher. Me conta, o que é? Comigo, o que aconteceu? Fala, você não fala? Isso também não resolve. É você entender que tem dias que ela tem TPM. Você sabe o que é? TPM? Que? Tensão? Não, não é isso não. Tô pra matar.
tem dia que ela está com TPM, tô para matar. Nesses dias, ela precisa sentir que você está próximo, mas que ela tem o momento dela. Eu conheço um casal que toda vez que a mulher está naqueles dias, o marido diz apenas isso. Tá difícil hoje, hein, amor? E ela fala, você não sabe o tanto. Estou na sala, é o seu momento. Qualquer coisa, basta me chamar. Ele dá privacidade para ela. Ele fica com as crianças, ele dá um jeito de pedir alguma coisa para o jantar e aquela mulher tem um momento de privacidade. Então ela fica no quarto, talvez assistindo um programa que ela gosta, talvez não assistindo nada, dormindo, acordada, não importa. A mulher precisa deste momento dela. Então toda esposa espera que o marido lhe conceda, quando ela precisar, estes momentos de privacidade. Sétimo, toda mulher espera a honestidade do marido. Mulher gosta de homem honesto, aquele que é o que expressa a parceria, que tenha com ela profunda conexão. O marido que segue aqui essas dicas e que se torna cada vez mais fiel à sua esposa, ele começa a adivinhar os pensamentos da mulher. Tem mulher que fala, nossa, o meu marido falta adivinhar meus pensamentos. Por que que ela tem um marido tão conectado? Porque ele aprendeu os 7 segredos que toda esposa gostaria que o marido soubesse. E aqui eu quero repassar com você estas 7 coisas que muitos homens desconhecem da esposa. O que a esposa espera do marido? Primeiro, ela espera sinceridade. Segundo, ela gosta de ser surpreendida. Terceiro, ela quer que o marido tome iniciativa. Quarto, ela não liga que ele saia com os amigos, desde que os amigos não sejam rivais dela. Ela precisa ser a prioridade do marido. Quinto, ela espera que seus amigos sejam também próximos a ela e não joguem no time contrário. Sexto, ela quer momentos de privacidade. E sétimo, ela espera que o seu marido seja honesto, fiel a ela. Quero terminar este nosso encontro com uma história, e preste atenção na história. O marido sai na noite anterior com seus amigos e parece que o cara perdeu a noção e bebeu todas. O cara acorda na maior ressaca do mundo. Ele acorda, já esperando, né? A hora que ele olha assim do lado dele, a mulher não está. Ele olha no criado mudo, tem um copo de água de cristal, uma aspirina e um bilhete escrito assim: amor, tome esta aspirina, você se sentirá melhor. Preparei o café com as coisas que você mais gosta. Fui ali fazer umas comprinhas, eu volto já. Te amo. E ela deu um beijo de batom no cartão. O marido ficou sem entender, ele desce e lá está o seu filho. E ele disse assim: meu filho, o que aconteceu? E o filho disse: pai, você é vida louca, pai. Você é muito louco, pai. O que eu fiz, menino? Só chegou 3 horas da manhã, trêbado, buzinou lá fora, esqueceu a chave, ficou dando soco na porta. Minha mãe abriu a porta,
O senhor entrou cambaleando, vomitou no tapete dela, escorregou no vomitado, caiu, quebrou a mesa, levantou sem equilíbrio, jogou a cristaleira no chão. Minha mãe falou, esse cara tá quebrando a casa. Aí a minha mãe te pegou, meu pai, levou o senhor pro banheiro e foi tirando a sua roupa para te dar um banho gelado. Aí o senhor olhou para a mãe e disse para ela assim, olha aqui, gata, você é muito linda, mas eu não posso ter nada contigo. Eu sou casado e eu amo a minha mulher. Papai do céu! Tudo que o cara tinha feito estava perdoado. A mulher ouviu o que toda esposa gostaria de ouvir. Você é muito gata. Você é linda. Eu sou casado e eu amo a minha mulher. Meu filho, a mulher esqueceu o vomitado no tapete, a mesa quebrada, a cristaleira destruída. Ela teve tudo que toda esposa sonha. Um marido que a ame, um marido que seja fiel, um marido que acrescente na vida dela. Eu tenho certeza, se você conversar com a sua esposa, se você começar a fazer para a sua esposa essas 7 coisas que toda mulher espera, eu tenho certeza, o seu casamento irá mudar da água para o vinho. O grande problema de muitos casais é a maldita rotina. Todo dia a mesma coisa. No tempo do namoro, você fez tudo o que podia para conquistar o outro. No casamento, já não faz mais nada. E deveria ser o contrário. Casamento é igual vinho. Quanto mais anos passam, o vinho fica melhor e o casamento também. Mas isso não é uma ação esporádica. Isso não acontece de maneira má. Não, você precisa gastar tempo. Você precisa investir tempo no seu marido e na sua esposa. No nosso encontro de hoje, eu me dirigi de maneira muito especial aos maridos. Comece a praticar esses pontos aqui com a sua esposa. Essas 7 coisas que ela espera de você. Pode ser que ela nunca tenha falado, mas eu te dou uma certeza, toda esposa espera isso do marido. Deixe o seu comentário. Você que é esposa, você concorda com essas dicas? Claro, aqui eu falei 7, poderiam ser 14, 21, mas aqui são as básicas. Você, marido, você tem feito isso para sua esposa? Você nota que isso acrescenta ao seu casamento, que melhorou o seu relacionamento? Eu tenho certeza, se todos os maridos, preste atenção, fossem sinceros com a esposa, a surpreendessem de vez em quando, tomassem iniciativa, saíssem com os amigos, mas levassem os amigos para casa, para que eles fossem amigos também da esposa. Se todo marido mostrasse para a mulher que ele tem muito amigo, mas que ela é prioridade, se ele desse privacidade quanto ela necessita, e se ele fosse honesto e fiel, o que a mulher mais quer de um homem? E eu não estou falando de coisas difíceis. Estou falando de coisas simples, mas que a maioria não está fazendo mais. Por isso, tanta mentira, tanta traição, tanto divórcio, tanta separação e tanto sofrimento. Já disse, e você me verá repetir isso em inúmeros programas, casamento é igual uma planta. Se você não cuidar, ela morre. E se ela não morrer, as ervas daninhas tomam conta. Favorite o nosso vídeo, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe o vídeo. Se você conhece outros casais que vão melhorar o relacionamento com essas dicas, compartilhe, deixe o seu comentário.
E se você ainda não é, se inscreva no nosso canal. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrarmos neste domingo, segundo o Pascal, o domingo da misericórdia. E nossa alegria ainda é maior, porque através desses meios, através da internet, através da organização da nossa Pascom, nós não estamos celebrando apenas neste espaço, mas adentramos a sua casa, onde quer que as pessoas estejam aí com o celular, com o computador ou com uma TV. Que Deus abençoe abundantemente a todos aqueles que trabalham aqui no santuário, todas as equipes, todas as pastorais, todas as pessoas, cada um oferecendo o seu melhor. Que Deus abençoe você que agora está conosco, que a sua família e que a sua vida seja agora visitada por esta palavra. Meus irmãos, o Cristo ressuscitado, Ele vai dando provas que Ele verdadeiramente está vivo. E nós voltamos à temática do primeiro dia, ou oitavo dia da nova criação. O judeu, ele é sabatista, ele vai guardar o sábado. O cristão, ele é dominical. O dia do Senhor não é o sétimo, mas o primeiro dia, ou o oitavo dia da nova criação. E a leitura do Evangelho em João, que é muito perspicaz nas palavras, ele vai dizer que no primeiro dia da semana, as aparições de Cristo se dão neste primeiro dia, porque Jesus reconstrói o mundo, Jesus renova a criação, Jesus recria a obra do Pai. E o contexto aqui é medo. O contexto não é alegria. E quantas pessoas estão com medo nestes dias? Quantas e quantos estão trancados em casa, escondidos no quarto, não saem na rua por medo? O contexto dos discípulos era também o medo. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Os discípulos estavam com medo dos judeus de serem mortos como Jesus. E eu, e você, e nós, qual é o seu grande medo? Se você pudesse elencar os seus medos, qual é o seu maior medo? Você tem medo de quê? Não basta ficar no medo, é preciso, mesmo com as portas fechadas, receber aquilo que o Senhor nos traz. E o bonito, e João é muito delicado na sua escrita, ele vai dizer que Jesus entrou e pondo-se no meio deles. Jesus não se pôs perto da mesa, Jesus não se pôs no fundo da sala, Jesus não se pôs perto da porta, ele se pôs no meio. E aqui uma pergunta: o que é meio? O que é centro? O nosso santuário de Frei Galvão, ele é de forma circular. E é possível, quando o padre está entrando na procissão de entrada, ou quando as pessoas o querem, você localizar lá no alto do santuário uma cruz, que na verdade são vigas de concreto. E quando você para bem embaixo desta viga, e você olha
para cima, e você está exatamente no meio daquela viga que forma uma cruz. Ali você está no meio do santuário. Ali você está no centro do santuário. E o que significa eu dizer meio e eu dizer centro? Simplesmente, meus caros, o meio é o local onde ao redor dele todas as distâncias são iguais. Isso é meio. Então, quando eu estou no meio aqui do santuário Frei Galvão, e você está contemplando nas imagens o alto do santuário, essa cruz que eu falei, ela tem no meio uma placa prata, ali é o meio exato do santuário. Para eu saber se eu estou no meio da igreja, eu paro exatamente debaixo desta cruz. Então foi esse o lugar que Jesus ocupou quando ele apareceu aos seus. Ou seja, é em torno de Jesus que a igreja se reúne. É em torno de Jesus que os discípulos vão fazer a experiência da ressurreição. Então não é por acaso que João vai dizer que essa posição teológica da ressurreição, o meio, Jesus quer ser o centro da sua igreja. Jesus quer ser o centro da nossa vida. Jesus quer ser o centro da sua esperança. E não vamos esquecer que os discípulos abandonaram o Senhor por medo. Somente o discípulo amado permaneceu. Judas suicidou, Pedro negou, os outros fugiram. É para este grupo, onde está o mais jovem, onde está o que nega, onde estão os que abandonam, que Jesus aparece. E quando ele aparece, ele vai dizer: a paz esteja convosco. É a paz do tudo bem. Está tudo bem. Eu compreendo a fraqueza humana. Eu compreendo a atitude de vocês. Quando Jesus nos visita no nosso coração, nos nossos momentos de oração, na celebração da Eucaristia, Ele vem trazer o presente pascal, que é o dom da paz, o shalom. O que é o tal do shalom? As pessoas traduzem por paz, né? Mas shalom é muito mais do que paz. Shalom é tudo de bom. Quando eu digo para alguém shalom, eu estou desejando esta pessoa o melhor que a vida e que Deus e que eu posso oferecer. Depois destas palavras, o Senhor mostra as mãos e o lado. Por que Jesus precisa mostrar as suas mãos chagadas? Por que Jesus precisa mostrar o seu coração aberto? Porque o rosto de Jesus estava diferente. Ali os discípulos experimentavam o Cristo ressuscitado, de corpo glorioso. Vamos lembrar que Maria Madalena, quando viu Cristo no jardim, achou que ele era um jardineiro. Os discípulos de Emaús, quando andaram com ele, acharam que era um peregrino. Então, para que eles tenham certeza que é Jesus Cristo, ele mostra as mãos em um lado. E aqui tem um significado profundo do ensinamento do Evangelho de João. O crucificado é o ressuscitado. O Cristo ressuscitado não é outro, mas é aquele da cruz. É aquele que foi crucificado num dia 14 de Nisan, falecendo a hora 9. O ressuscitado é o crucificado. Por isso, ele mostra as suas santas chagas, que não são marcas de dor, mas são marcas de amor. E esta ornamentação tão bonita da cruz,
o coração de Cristo que jorra sangue e água, este coração aberto pela lança, que continuará derramando a sua misericórdia sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua história. E olha que bonito. Depois que eles escutam, a paz esteja convosco, depois que eles veem as santas chagas, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O versículo 19 vai dizer que os discípulos estavam com medo. O versículo 20 vai dizer que os discípulos se alegraram. Quando Deus entra na história, Ele muda. Deus muda o contexto. Deus muda o texto. Deus muda o coração. Deus muda a família. O medo dará lugar à alegria quando experimentarmos a luz da ressurreição, o Cristo vivo que continua sendo o centro da igreja, o centro das nossas famílias. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Interessante. Jesus disse a paz, e agora ele retoma a paz, é porque agora é outra. Agora é a paz daqueles que são enviados. A primeira paz é a paz da compreensão. A segunda paz é a paz do envio. O Pai me enviou a vós, e eu vos envio ao mundo, como cordeiros no meio de lobos. Orai e vigiai. Esse é o contexto dos textos passados. Depois que Jesus disse isso, Ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, lhes serão retidos. Está entendendo? Está entendendo? Olha o quadro da divina misericórdia. Contemple o sangue e a água. O grande presente de Jesus misericordioso é o dom do perdão. Jesus quer perdoar a humanidade através do sacramento da reconciliação. Então Ele ordena ao seu colégio apostólico, aos seus apóstolos: perdoai. Sejam mensageiros da misericórdia. E hoje, este perdão continua vivo na igreja de Cristo, através do sacerdote, no sacramento da reconciliação. Não existe, meus irmãos, história alguma de um penitente arrependido, seja qual for o pecado, que tenha se ajoelhado com humildade aos pés de um sacerdote e que não tenha recebido o perdão. A igreja não recebeu de Jesus o poder de julgar as pessoas, mas sim o poder de perdoá-las. O Senhor mesmo concedeu este poder aos seus, e a igreja perpetua o que o Senhor assim determinou: o perdão dos pecados. Quando Jesus disse isso, Jesus desaparece. Faltava um, chamado Tomé. Tomé não estava lá. Gente, vamos salvar Tomé, né? Vamos salvar Tomé. Claro, Tomé não estava com os amigos dele. Mas por que Tomé não estava lá? Porque Tomé tinha coragem. Porque o versículo 19 vai dizer que eles estavam trancados com medo. Se Tomé não estava com eles, se estava lá fora, é porque Tomé não tinha medo. Mas ao mesmo tempo, o não temor de Tomé se mostrou numa falta de fé. E não sei se você sabe,
Tomé tinha um irmão gêmeo. Nasceram dois. Como o senhor sabe que Tomé tinha um irmão gêmeo? Porque a Bíblia vai dizer aqui, Tomé chamado Dídimo. Dídimo! O que significa a palavra dídimo? Vem de Didimos, que é gêmeo. Então, Tomé chamado gêmeo. Quer dizer, de vez em quando eles iam aí, né? Tomé! Não sou eu não! Tomé é o outro. Então ganharam o apelido de gêmeo. E agora eu pergunto, quem é o irmão gêmeo de Tomé? Quem é que gosta de ver para crer? Você que está comigo agora, se tem alguém participando desta Santa Missa ao seu lado, olhe para esta pessoa e fala com ela assim: tudo bem, Dídimo? Tudo bem, Dídimo? Você é Dídima, né? Tudo bem, Dídimo? Primeiro. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Cada um de nós. Nós, o ser humano, ele gosta de ver para crer. E Jesus vai mostrar isso através de Tomé. Porque quando Tomé chega, os discípulos vão dizer a ele: nós vimos o Senhor. Aí Tomé vai responder: bom para vocês, eu não vi. Vocês viram? Bom para vocês, eu não vi. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo aí, se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não vou acreditar. Vamos pensar um pouquinho? Por que Jesus não apareceu para os 10? Quando eu falo 10, porque eles eram 12. Judas suicidou, 11. Tomé não estava, 10. Por que Jesus não apareceu para os 10? E depois ele vai até Tomé aparecer para Tomé. Tomé, eu apareci para os discípulos, você não estava, eu vim aqui para te falar, a paz esteja contigo. Por que Jesus não aparece sozinho para Tomé? Porque a experiência do Cristo ressuscitado se dá em comunidade, se dá na igreja. É por isso que não basta rezar em casa. Eu não vou à igreja, mas eu rezo em casa. Jesus apareceu para a sua igreja reunida. Ele se colocou no meio da sua igreja e ele não apareceu para Tomé sozinho. A oração particular é essencial e fundante da espiritualidade cristã, mas ela não substitui a sua igreja reunida em torno do Cristo ressuscitado. A oração particular é importante, mas ela não substitui a oração maior da igreja, que é a Eucaristia. Então, cuidado para as pessoas que vivem dizendo: eu faço a experiência do Cristo sozinho. Eu conheço o Cristo lá em casa. Eu e Jesus nos entendemos. Eu e o meu Cristo. Eu não sei qual é o seu Cristo, meu filho. Mas o Cristo bíblico, o Cristo dos evangelhos, ele sempre está aonde a igreja se reúne. Tomé ficou uma semana sem ver o Cristo. O versículo 26 vai dizer assim: 8 dias depois, se é o primeiro dia da semana, 8 dias depois, que dia que é? Domingo, primeiro dia da semana. Entendeu? Aí o texto vai colocar assim: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Ou seja, Tomé agora está com a comunidade, Tomé está agora com a eclesia, está com a igreja, está com os congregados. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. João diz isso no versículo 19, e ele repete isso no versículo 26, para nos mostrar que a presença de Cristo é diferente daquele Jesus que caminhou com os discípulos.
Porque uma porta fechada, como que alguém entra no lugar onde a porta está fechada? Então é um fantasma. Mas para que eles não pensassem que Jesus era um fantasma, é que nos outros milagres da aparição, Jesus vai falar, me dá um pedacinho de peixe. No evangelho de hoje, ele vai falar para Tomé, pode tocar em mim, eu não sou um fantasma. É uma presença diferente, corpos gloriosos, um corpo glorioso, atravessa a matéria, sem deixar de ser matéria. E Jesus, pondo-se no meio deles, a mesma expressão do versículo 19 se repete no 26, pondo-se no meio deles, Jesus diz, a paz esteja convosco. No evangelho de hoje, a terceira vez. Você entendeu agora a saudação da missa? Responda aí para mim. Respondam para mim. Você responda a sua casa. E quem está sem microfone, responda também. O Senhor esteja convosco. Entendeu por que fala meio? Entendeu o meio? Por que Ele está no meio de nós? Porque a presença de Jesus ressuscitada é sempre no meio da sua igreja. Ele é sempre o centro da igreja. Então Ele está no meio de nós. E Jesus diz a terceira vez, a paz esteja convosco. Se a primeira paz é a paz do tudo bem, se a segunda paz é a paz do envio, a terceira é a paz da fé. É a paz da presença. E no meio de todos, ele olha só para Tomé. Tomé, vem cá. Jesus é gentil. Jesus é simpático. Ele vai até Tomé e diz, põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. O que Jesus está falando para Tomé e para nós? Tenha fé. A incredulidade não agrada ao coração de Deus. A incredulidade rouba aquilo que é de Deus e aquilo que você poderia receber do Pai. Não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. E Deus diz para mim, Padre Christian, seja um sacerdote de fé. Ele olha para você, seja uma mulher de fé, seja um homem de fé, seja um cristão de fé, seja um católico de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizer São Pedro na sua carta. E foi bom Tomé ter duvidado. Foi bom. Porque ele fez uma profissão de fé maravilhosa e que a igreja usa até hoje na nossa missa. Quando Tomé olha para Jesus, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Qual é a hora na missa que nós falamos isso em silêncio? Só no coração. Na hora da consagração. Quando neste altar, o sacerdote ergue o pão e ergue o vinho. Nós estamos naquela mesa, aquela mesa perto do Círio Pascal é chamada mesa da palavra. Esta outra mesa é chamada de altar. Então nós começamos na palavra que é pão e passamos para esta mesa que também é pão, o pão eucarístico. E na hora da consagração, o sacerdote vai erguer a hóstia, tomai todos e comei. Ele vai erguer o cálice, tomai todos e bebei. Meu corpo, meu sangue, fazei em minha memória. Nesta hora, quando o padre ergue a hóstia e toca-se o sino, a campainha, ergue-se o cálice, toca-se o sininho, em silêncio, toda a assembleia diz, meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé de Tomé. É a profissão de fé de Tomé. E nós devemos sempre que erguer a hóstia consagrada, o cálice sagrado, meu Senhor e meu Deus. Toda missa
em silêncio: meu Senhor e meu Deus. E eu rezo mais, eu rezo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aí o padre ajoelha. Quando eu ajoelho, eu rezo mais. Jesus, eu creio, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. Este momento de intimidade com Jesus ressuscitado na Eucaristia, o mesmo Jesus que apareceu para Tomé, ele está para nós a cada Eucaristia. Um dia uma senhora me disse: padre, eu queria tanto sentir o que Jesus passou para aqueles discípulos, eu queria sentir o que eles sentiram, ver o que eles viram. Padre, eu queria ver um milagre. Aí eu falei para ela: minha filha, mas você nunca foi à missa, não? Por quê, padre? A cada missa que eu celebro, eu vejo o milagre da Eucaristia. É por isso que depois que acontece a consagração do pão, a consagração do vinho, o padre olha para a assembleia e diz: eis o mistério da fé. Naquela missa em latim, Mysterium Fidei. Aí a assembleia ficava de pé. E hoje também, qual que é o mistério da fé? O mistério de continuar olhando para aquele que eu não reconheço, olhando apenas o pão e o cálice, mas que a fé vai me dizer: é o Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aí Jesus vai elogiar, vai me elogiar, vai me elogiar. Aí Jesus vai elogiar você, vai elogiar a sua família, vai elogiar a igreja. Nós que estamos aqui hoje, um dia Jesus falou bem de nós, falou bem de mim. Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados, felizes os que crerão sem terem visto. Ele está falando de nós. Nós não estivemos no Santo Sepulcro. Nós não vimos as aparições de Jesus ressuscitado, nem no cenáculo, nem no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré. Nós não vimos, mas nós cremos. E por causa desta fé, o Senhor nos honra. Por causa desta fé, o Senhor nos abençoa. Por causa desta fé, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. E quero finalizar voltando à segunda leitura, a carta de São Pedro, que fala sobre fé. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve se manifestar nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós. Se tem alguém participando da missa perto de você, diz a pessoa aí: isso é motivo de alegria para você. Nós aqui, isso é motivo de alegria para você. Motivo de alegria para você. Motivo de alegria para você. Meus irmãos, eu tenho certeza, eu fico muito pensando, sabe? Eu acho que eu devia pensar menos, acho que eu penso demais. Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a preparar um altar e uma liturgia tão bonita? O que leva uma pessoa a chegar aqui antes da hora do almoço e ficar preparando cálice, âmbula, colocando vinho, limpando as coisas? Um domingo,
está cantando, estendendo fio, caixa, teclado. O pessoal chega aqui 9 horas da manhã, preparando câmera, testando o áudio, puxa cabo, estende cabo, e não almoça, e fica aqui. O que leva as pessoas a fazerem isso? Hoje eu estava pensando sobre isso. Se não for a fé, vocês me arrumem outra resposta. Eu mesmo, como padre, faço tantas coisas somente pela fé, porque eu acredito. E sempre que eu prego sobre fé, não sei se todos assistiram ou gostam, mas eu assisti toda a trilogia do Matrix, o Neo, né? Você pode fazer uma releitura daquela trilogia como se o Neo fosse o próprio Cristo, aquele que vai salvar, aquele que se entrega para a salvação. Tanto que a última cena, lá o Neo ele é retirado com os braços abertos, como se fosse o Cristo entregando na cruz. Não sou eu que digo isso, o escritor. Mas eu quero lembrar a última frase da trilogia do Matrix. Quando está o oráculo conversando com aquela criança, e passa aquele arquiteto, aquele homem de barba branca, de terno branco, ele simboliza o pai, e ele olha para o oráculo, ele vai dizer assim: você fez um jogo muito perigoso, você arriscou muito. Aí a lente fecha, e o arquiteto pergunta para ela assim: como que você sabia? Como que você sabia? Aí a última frase da trilogia Matrix. O oráculo olha para o arquiteto e diz assim: eu não sabia, mas eu acreditei. Eu acreditei. Aí aparece aquele sol mais bonito e finaliza a trilogia. Talvez nós não saibamos, mas nós acreditamos. Padre Cristian, como que é na outra vida? Como que é quando eu fechar os olhos? Como que é quando eu morrer? Como que é quando eu estiver com Cristo? Eu não sei como é, mas eu acredito que é. Jesus não mostrou como, mas Ele mostrou que existe, e porque existe, nós cremos. Meu Senhor e meu Deus. Deste modo, versículo 7, deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Uhul! Eu quero isso. Se você não quer, filho, eu quero para mim. Queira para você. A minha fé alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo se manifestou, vive e ressuscitado aos 12, Ele haverá de se manifestar a nós que cremos, a você que crê, a sua família que crê, e a nossa fé será louvada, honrada e glorificada. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível, gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Nós veremos, meus irmãos, o valor da nossa fé não é só durante esta vida, não. Durante esta vida também. Mas nós veremos o valor da nossa fé quando estivermos perante Jesus vivo e ressuscitado. Quando esta fé nos alcançar a salvação. Quando esta fé nos introduzir na presença de Jesus Cristo, para com Ele vivermos eternamente com os nossos entes queridos. Quando a nossa fé for honrada, louvada e glorificada. Que Jesus, vivo e ressuscitado, continue derramando a sua misericórdia em nossos corações, para que através da fé nós continuemos a nossa caminhada de igreja,
a nossa caminhada de família, a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Triunfo, nossa mãe, mãe de toda a igreja, nos acompanhe nesta caminhada junto a Jesus, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido-os a um instante de silêncio orante e de tudo isso que foi pregado e falado, o que caiu no seu coração? O que encontrou dentro de você uma terra boa? O que você vai levar para a sua vida de tudo isso que o Padre pregou esta tarde? Tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro SOS Casamento.
Eu acredito piamente que o casamento não é o final de uma caminhada, é o início de uma longa jornada. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter um casamento em alta performance, com uma base sólida da espiritualidade conjugal. O tema de hoje gira em torno do diálogo, em torno da comunicação. 10 coisas que você não deve dizer ao seu cônjuge durante uma discussão. Muitos casais terminam um relacionamento que tinha tudo para crescer e dar certo, porque na hora de uma discussão, no momento de raiva, durante uma briga que é normal, a pessoa fala o que ela realmente não acredita. É simplesmente no calor da emoção. E uma palavra dita é igual uma pedra jogada ou uma flecha arremessada. Nenhum dos três voltam mais. Então é preciso pensar o diálogo conjugal, principalmente no momento da discussão. Então anote as 10 coisas que você não deve dizer ao seu cônjuge durante uma discussão. Que alegria estar com você mais um encontro que tem feito a diferença na vida de centenas de casais. E hoje eu começo com Colossenses 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olhe o que a palavra de Deus está dizendo hoje a você que já é casado, a você que convive com o cônjuge várias horas por dia. E aqui não é questão apenas de quantidade, é questão de qualidade. E se a comunicação conjugal não fosse algo de suma importância, não estaria de forma tão clara na Bíblia esta questão de como eu devo responder ao outro. Repito, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Aqui o sempre agradável é também durante a discussão, é também durante a briga. Seja sempre agradável, temperada com sal. O equilíbrio, né? O sal é questão do equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Para que saibais como vos convém responder a cada um. É claro que não existe um manual com o nome Como Brigar Corretamente. Então nós vamos ler o manual, aí depois o casal pode brigar à vontade. Não tem este manual, mas existem algumas dicas que ajudam, atenção nisso, algumas dicas que ajudam o casal a sair de uma discussão melhor do que entraram. Este é o segredo de uma boa comunicação. A maioria de casais, ele sai de uma briga, de uma discussão, muito piores do que entraram. E quando você tem uma palavra agradável, uma palavra temperada com sal, mesmo com a discussão, vocês vão sair mais unidos. Porque a discussão não é para vencer o outro, é para resolver o problema. Qual é uma comunicação saudável de um casal? Para resolver a questão. Quando é uma comunicação negativa? Quando eu quero provar que o outro está errado para que eu esteja certo. Então, hoje, neste nosso encontro, eu não vou falar a respeito de quem está certo e quem está errado. Esta não é a questão principal.
O que nós queremos refletir são aquelas coisas que nós não devemos falar para que a discussão não termine pior do que começou. Se eu fosse você, eu anotaria estas 10 coisas e repetiria quantas vezes forem necessárias para que você assimile isso. E durante a discussão, lembre-se disso e não diga estas 10 coisas. Quais são as 10? Vamos lá. Primeira, eu quero o divórcio. Nunca diga isso. Durante uma discussão, muitas pessoas, para parar com a briga, elas ameaçam abandonar o outro. Ah, eu quero o divórcio, eu vou pedir o divórcio. Isso cria um clima de insegurança no relacionamento. Então, jamais, durante uma discussão, ameace que você vai abandonar a pessoa. A discussão não é para você largar a pessoa, é para você resolver a questão. É diferente. Segundo, eu não estou nervoso. Eu não estou nervosa. E a pessoa diz isso aos gritos, batendo porta, jogando cadeira no chão, dando um murro na mesa. Eu não estou nervoso, eu não estou... Nunca negue sentimento. Quando você nega, você fortalece. Quando você aceita, você enfraquece. Então, se você está nervoso, diga, neste momento, eu estou nervoso. Vamos esperar um pouco, deixa eu acalmar um pouco, aí nós conversamos. Nunca negue o que você está sentindo. Negar as suas emoções não ajuda em nada. Então, o que você está sentindo, expresse de maneira respeitosa, de maneira agradável, temperada com sal, mas expresse. E se você nota que aquele momento não é o momento ideal de conversar, diga para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido. Me dá uma meia hora. Deixa eu esfriar a cabeça, deixa eu tomar um banho, deixa eu dormir primeiro, não é? Porque a discussão, essa conversa mais acalorada, é para resolver o problema e não para destruir ou piorar a pessoa. Terceiro, você é exatamente igual ao seu pai. Você é exatamente igual à sua mãe. Meu filho, não vai atraindo mais pessoas para a briga, não. Vocês dois já estão discutindo. Aí puxa a tia, puxa a prima. Tem até um caso, né? De um casal à noite. Os dois estavam deitados na cama, uma zona rural, o lampião aceso. Aí o marido disse assim: eu vejo o modo que você me trata. A minha ex-namorada, quando eu era bem jovem, era bem mais carinhosa que você. E a mulher disse: devia ter casado com ela. Pois você falando disso, eu lembrei do meu ex-namorado. Quando eu era estudante, mais carinhoso, mais simpático, era mais gentil. Aí o marido nervoso: você devia ter casado com ele. É o que a minha mãe me disse. Minha mãe me disse que você não era partido para mim. E o marido disse, igualmente o meu pai. O meu pai me disse também que você, no meio dessa discussão, meu filho, a cama quebrou. O colchão caiu, voa a mulher para um lado, voa a mulher para o outro. Nisso os filhos acordam assustados, entram no quarto. Que é isso, meu pai? Que aconteceu? Que aconteceu? Que a cama quebrou. E o menino: aí, pai, quem quebrou essa cama? A mãe respondeu: não sei, tinha tanta gente, tinha seu pai, tinha eu, tinha o pai dele, tinha minha mãe, tinha o meu ex-namorado. Juntou tanta gente em cima da cama que até quebraram o estrado, entendeu? Então jamais fique puxando outras pessoas para a discussão de vocês. Resolvam vocês dois sem colocar familiar. Não é? Isto humilha a pessoa. Geralmente, quando alguém diz assim na hora da briga: você é igualzinho à sua mãe, não é elogio. Você está mostrando que a mãe dela tem defeitos e que ela puxou o defeito. Ela já sabe disso. Você é igualzinho ao seu pai. Então nunca diga no negativo. Mas quando que eu posso usar essa frase? Muito simples. O dia que ela fizer aquela macarronada, que o seu marido trabalhar com honestidade, você: nossa,
Você é igualzinho à sua mãe, hein? Ela vai ficar toda feliz, porque você está exaltando a qualidade e não o defeito. Então, cuidado com esta frase de, na hora da discussão, humilhar o pai dele, a mãe dele ou os pais dela. Isso não resolve o problema. E quanto mais família entra na briga, mais pesada a cama fica. 4. Cuidado para você não ficar colocando adjetivos negativos no outro durante a discussão. Você é egoísta, você é ingrata, você é bruto, você é tola. Essas palavras, você está restringindo aquilo que o seu marido e que a sua mulher é. Claro, ele pode ser isso, mas ele é muito mais que isso. Algo que eu aprendi num dos cursos que eu fiz de terapia conjugal é que o marido e a mulher não é uma lata, não é um vidro. Você coloca rótulo no supermercado, é em vidro, em lata. Aí você põe numa lata, massa tomate. O que tem dentro da lata? Exatamente, massa tomate. Não tem mais nada ali. Refrigerante. O que tem dentro da garrafa? Refrigerante. Quando você põe o rótulo no seu marido ou na sua mulher, chato, egoísta, parece que dentro dele só tem isso. E não é a verdade. Nós somos um universo. Então, cuidado com os adjetivos negativos na hora da discussão. 5º, viu? Você gritou? As crianças estão chorando. Vem na mamãe. Você viu como que o seu pai me trata? Vem cá. Vem cá no papai. Olha a sua mãe gritando aí, a culpa é dela. Nunca coloque os seus filhos no meio de uma discussão. Nunca traga as crianças para tomar partido entre o papai ou a mamãe. Porque durante uma discussão conjugal, quem está discutindo não é o pai e a mãe, é o marido com a esposa. Deixe os filhos fora disso. Nunca use os seus filhos para diminuir ou tirar vantagem sobre o outro. Muitos casais, infelizmente, fazem isso. Aí fica as crianças chorando, as crianças já emocionalmente destruídas, porque elas não sabem, eles vão para o lado de quem? Os filhos amam o papai, amam a mamãe. Então não coloque os seus filhos no meio desta discussão. 6º, cuidado para usar o sempre e o nunca. Você sempre chega atrasado. Você nunca faz nada certo. Você sempre faz o que me contraria. Você nunca faz o que eu peço. Cuidado com o sempre e nunca. Isso também machuca a pessoa. Você está mostrando que ela não é quem você pensou que ela fosse, não é? E se você se casou com essa pessoa, ela é bem mais do que isso. Então, durante a discussão, cuidado com o sempre e com o nunca. Mostra falta de empatia, falta de esperança, não é? Então, isso não é bom ficar dizendo. 7º, isso tudo é culpa sua. Muitos casais usam essa frase na hora da discussão. Isso tudo é culpa sua. Mesmo que seja culpa do outro, você não vai julgar isso na cara dele. Como que funciona? Você vai reconhecer a sua parcela de culpa e ao invés de você dizer assim, tudo é culpa sua, você pergunta, o que eu posso fazer para que eu seja uma pessoa melhor? Porque nós não somos bobos e muito menos o seu cônjuge. Tanto o marido como a mulher sabem muito bem a parcela de culpa de cada um e mesmo que a culpa for toda do outro. Quando você puxa a culpa para você, você leva o outro à reflexão. Quando você joga na cara que a culpa é dele, você leva o outro à agressão verbal. Então o que isso resolve? Nada. Então nunca culpe o outro. Puxe para você a sua parcela de responsabilidade e tende você ser uma pessoa melhor. Ninguém muda ninguém. Quando você se torna melhor, você melhora quem está ao seu lado, principalmente esta pessoa que dorme ao seu lado todas as noites. 8º,
você não gosta de mim. Olha, filho, na hora de uma briga, você não vai querer dar uma de mãe de Ná lendo o sentimento do outro. A briga já está posta. Aí você está tentando ler o que está no coração do outro. Nunca diga o que você acha que ele está pensando. Ah, você não gosta de mim. Ah, você não me compreende. Ah, você é... Não resolve. Você tem que levar a pessoa a assumir-se e não ser vítima. A pessoa se assume quando você tira o complexo de vitimização. Ah, coitadinho de mim. Olha o que você fez comigo de novo. Eu sou uma pobre coitada. Ah, eu sou um pobre diabo. Ah, ninguém gosta de mim. Ninguém aguenta uma pessoa dessa. Então, nunca leia o que o outro está pensando ou sentindo, deixe ele verbalizar e não se ponha num papel de vítima, né? Ah, você sempre me agride. Você faz isso comigo. Isso não resolve, né? Isso não vai resolver, vai afastar o outro de você. Nono, não compare o seu marido e a sua mulher com outros casais. Bem, por que você não é igual o marido da Sônia? Ah, por que você não fala comigo igual a esposa do Gustavo? Cuidado, quando você compara o seu marido com outro homem, quando você compara a sua esposa com outra mulher, isso não irá resolver o problema. Vocês vão começar a brigar ainda mais. Ah, então casa com ele, fica com ela. Então não compare o seu marido ou a sua mulher com outras pessoas. Tente puxar do coração dele, dela, o melhor que ele tem, para que a pessoa se sinta amada, apesar daquele momento de discussão. E por último, 10, nunca diga essa frase. Minha mãe me alertou que você faria isso. Ou seja, você está colocando a sua mãe contra ele, contra ela. Aí vem um corredor de mentiras, né? Porque quando você diz assim, bem que a minha mãe falou para eu não casar com você. Então esses anos todos que você está com esta pessoa, indo na casa da sua mãe, da sogra, então tudo que ela fez é mentira, porque lá atrás ela disse para não casar, você entende que uma frase pequena destrói muita coisa? Aí chega Natal, ele não quer ir na sua casa. Chega a virada de ano, ela não quer estar com a sua família. Aí fica a família toda dividida por causa de uma frase besta, dita na hora errada, do jeito errado, e não é o que você acredita realmente. Olha, eu estou partilhando e terminei as 10 coisas que você nunca deve dizer durante uma discussão. Aqui eu anotei 10, eu poderia trabalhar 20, 30, 40, porque a hora que as pessoas mais falam besteira é na hora que elas estão com raiva. Então, o meu conselho é, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, numa sólida base de espiritualidade. Meu conselho é, com raiva, chateado e frustrado, não diga nada e não faça nada. Espera passar, espera acalmar, vai tomar um banho, vai dormir, diga para a pessoa, amanhã nós conversamos, depois nós vamos resolver isso. Eu agora não tenho condições para resolver esse problema. E a outra parte, sendo o marido ou a mulher, você tem que compreender esse momento e dar espaço para o seu cônjuge. Eu já atendi maridos reclamando da mulher que o marido ouviu uma pregação minha e tentou aplicar com a esposa dele. Ele ficou extremamente frustrado, ele está jogando bola com os colegas, as esposas vão, é uma cidade aqui perto, e durante o treino ele viu a esposa dele conversando muito tempo com um colega de escola dela, que na época da escola gostava dela. Chegou em casa, o marido falou, olha, aquilo que você fez me contrariou. Aí a mulher, mas você quer falar o quê? Não, hoje não. Não quero falar porque eu vou te magoar,
eu não estou bem, deixa eu dormir, amanhã a gente conversa e eu vou te mostrar o meu ponto de vista. O que a mulher devia ter feito? Vaza, minha filha, vaza! Vai para a cozinha preparar um chá, fazer jantar, lavar roupa, vai deitar mais cedo. O que a mulher fez? Ficou no ouvido dele. Vamos conversar agora. O que você quer? O que você viu? A mulher não cala a boca. Aí o marido perdeu a paciência e saiu com ela na cabeça. Minha pergunta é, o casal ficou melhor ou pior depois deste evento? Muito pior. E ele me disse, porque eu atendi, padre, se ela espera eu dormir, no outro dia, talvez nem precisava conversar. Eu pensei o tanto que ela é boa, o tanto que a gente dá certo, aquilo lá uma insegurança minha. O problema não era ela, era a minha insegurança, mas ela ficou falando na minha cabeça, insistindo, terminou que nós brigamos. E nem brigamos por causa do cara. Aí abriu o baú e foi tirando tudo, aquela confusão do casal. Você entende? Tanto a mulher como o marido tem que ter sabedoria, tanto para falar quanto para calar. Num casamento, você que é casado e que já deu certo no casamento, e eu falo agora, muitas mulheres que carregam o casamento pela fidelidade, o silêncio vale mais que a palavra. Quantas vezes você silenciou para não brigar com seu marido? Estou me dirigindo às mulheres, porque eu atento muitas esposas que falam, padre, se eu falar tudo que eu devia falar, a gente briga todo dia. Então eu fico mais quieta. Eu não falo muita coisa e aquilo passa, a gente toca a vida. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né, gente? Qual é a hora de falar? Qual é a hora de calar? Porque o problema se agrava quando não se faz o que se deve realizar. Uma palavra que era necessária, se ela vem acompanhada de silêncio, o problema se agrava. Um momento onde o silêncio valeria mais do que ouro, uma palavra maldita, ela também atrapalha. Então você que é marido, você que é esposa, peça a Deus esta sabedoria. Reze toda manhã, Senhor, coloca nos meus lábios e no meu coração o discernimento, para que eu saiba a hora de falar e a hora de calar. Dai-me inteligência para que eu tenha certeza que o meu silêncio vale mais que a minha palavra. E se eu tiver que falar, que a minha palavra possa ser mais valiosa que o meu silêncio. Ok? Se você deseja, volte o vídeo e anote estas 10 coisas que você não deve falar no momento de uma discussão. E eu quero encerrar lendo a sua mente agora. Estou olhando para você. Estou lendo a sua mente. Eu tenho certeza que tem gente que está comigo agora, que está dizendo assim, agora danou-se, padre. Se eu não falar nada disso que o senhor falou, eu vou falar o quê? Não tem nem o que falar numa discussão. Então você está entendendo que a gente fala muita coisa inútil? É por isso que a sua discussão com o seu marido não tem resolvido o problema. Tem criado arestas. Aí você entra numa discussão para resolver o problema A. Acaba a discussão, você está com o problema A, B, C, D. Por isso tem muitos casais que não conversam mais, porque eles sempre saem piores do que entraram. Coloque em prática. Eu tenho certeza que esses 10 princípios da comunicação, de terapia conjugal, irá ajudar e muito o seu casamento a ter uma alta performance, isso baseado sempre na espiritualidade conjugal. Porque casal que reza unido, permanece unido e feliz. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o